No coração da fé cristã, os conventos erguiam-se como fortalezas de devoção. Eram lugares de serenidade e contemplação, onde o mundo exterior parecia distante e irrelevante. Eram refúgios do mundo, onde homens e mulheres renunciavam às tentações da carne em busca da graça divina. Aqui, a vida era dedicada à oração, ao trabalho e ao estudo das Escrituras Sagradas. Dentro de seus muros, votos sagrados eram feitos: pobreza, castidade e obediência. Esses votos eram a base da vida monástica, um compromisso profundo e irrevogável com Deus. A vida monástica, porém, não era um mar de rosas. Era uma existência austera e disciplinada, onde cada dia era uma prova de fé e resistência. Sombras e segredos se escondiam sob o véu da santidade. As paredes do convento guardavam histórias de sacrifício, mas também de sofrimento e dúvida. A alma humana, mesmo envolta em orações, era terreno fértil para tentações e tormentos. As freiras e monges enfrentavam batalhas internas, lutando contra seus próprios demônios. E em nenhum lugar isso se tornaria mais evidente do que no convento de Palma di Montechiaro, na Sicília, lar da irmã Maria Crocifissa della Concezione. Sua história é um testemunho das complexidades da vida monástica, onde a busca pela santidade muitas vezes se entrelaçava com os desafios da condição humana. Nascida Isabella Tomasi em 1645, em uma pequena vila na Sicília, Itália, ela cresceu em uma família profundamente religiosa. Desde tenra idade, Maria Crocifissa demonstrava uma devoção inabalável. Sua fé era evidente em cada gesto, em cada palavra e em cada oração que murmurava. Para ela, a fé não era apenas um chamado divino, mas um alento constante, uma força que a guiava em todos os momentos de sua vida. Aos 15 anos, Isabella tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela abdicou do mundo exterior e ingressou no convento beneditino, um lugar de paz e contemplação. Ao entrar no convento, ela tomou o nome de Maria Crocifissa della Concezione, um nome que simbolizava sua devoção absoluta ao sofrimento de Cristo e sua entrega total à vida religiosa. Seus dias no convento eram preenchidos por orações fervorosas, penitências rigorosas e trabalho árduo. Cada tarefa que realizava era uma expressão de sua fé e dedicação. No entanto, por trás da fachada de piedade e serenidade, uma batalha silenciosa se travava na alma da jovem noviça. Ela lutava contra dúvidas e tentações, buscando sempre a força para permanecer fiel à sua vocação. A irmã Maria Crocifissa começou a experimentar visões perturbadoras e assustadoras. Vozes sussurravam em seu ouvido, blasfemas e sedutoras, sem cessar. Aterrorizada, a freira atribuiu essas experiências à influência maligna e demoníaca. O diabo, acreditava ela, a havia escolhido como alvo de seus tormentos cruéis. Seus gritos de sofrimento ecoavam pelos corredores silenciosos do convento. As outras irmãs, a princípio céticas, testemunharam eventos inexplicáveis e assustadores. Maria Crocifissa entrava em estado de transe, contorcendo-se e falando em línguas que ninguém no convento entendia. A notícia da freira possuída espalhou-se como fogo em palha seca. De toda a região, pessoas acorriam ao convento em busca de cura e exorcismo. Maria Crocifissa se tornava um ímã para o medo e a fascinação. Ela descrevia seus encontros com o demônio em detalhes aterrorizantes. Dizia que ele a forçava a blasfemar, a renegar a Deus e a sua igreja. Mas a irmã Maria Crocifissa, mesmo atormentada, jamais cedeu à influência maligna. Sua fé, testada no fogo da adversidade, brilhava ainda mais forte. Na manhã de 11 de agosto de 1676,
As irmãs do convento encontraram Maria Crucifissa em sua cela, desfalecida, com o rosto manchado de tinta e uma expressão de puro terror. A cena era de arrepiar, como se um pesadelo tivesse se materializado na realidade. Em suas mãos, uma pena e um pergaminho cobertos por uma escrita indecifrável. As letras, tortuosas e sombrias, pareciam dançar no papel, formando um enigma que ninguém conseguia decifrar. Questionada sobre o ocorrido, a freira, ainda em estado de choque, sussurrou: "O diabo me obrigou a escrever." Suas palavras ecoaram pelos corredores do convento, espalhando medo e desconfiança entre as irmãs. Aquela noite fatídica marcaria para sempre a história do convento e da irmã Maria Crucifissa. O convento, antes um lugar de paz e oração, agora estava envolto em uma atmosfera sombria e opressiva. O pergaminho, com sua escrita infernal, se tornaria um enigma que desafiaria gerações. Especialistas e estudiosos de todo o mundo tentariam em vão decifrar o mistério. A história de Maria Crucifissa e sua inscrição maldita continuaria a intrigar e assombrar todos que ousassem se debruçar sobre ela. A notícia da carta escrita sob influência demoníaca se espalhou rapidamente. Estudiosos, teólogos e curiosos de toda a Itália acorreram ao convento, ansiosos para desvendar o mistério da escrita infernal. Mas a mensagem codificada na carta permaneceu um segredo impenetrável por séculos. Alguns acreditavam que a carta continha mensagens blasfemas, pactos demoníacos ou até mesmo segredos ocultos da Igreja. Outros a consideravam apenas rabiscos de uma mente perturbada. Mas o mistério da carta da irmã Maria Crucifissa continuou a fascinar e aterrorizar. Por mais de 300 anos, a carta da irmã Maria Crucifissa permaneceu um enigma indecifrável. Guardada a 7 chaves no arquivo do convento, a carta se tornou objeto de lendas e especulações. Alguns sussurravam que a escrita mudava de forma, que símbolos demoníacos apareciam e desapareciam no pergaminho. A verdade, porém, era muito mais prosaica. A carta, escrita com uma mistura de tinta e sangue, estava simplesmente desbotando com o tempo, tornando a decifração uma tarefa quase impossível. Em 2017, um grupo de cientistas italianos do Ludum Science Center, utilizando softwares de descriptografia e inteligência artificial, conseguiu decifrar parte da carta. Ao que parece, Maria Crucifissa, em seu estado de transe, utilizou uma mistura de alfabetos arcaicos, latim vulgar e símbolos inventados. A mensagem, fragmentada e caótica, sugere um delírio de sofrimento e um apelo desesperado por libertação. Trechos como "Deus nos abandonou e o inferno nos aguarda" revelam a agonia da freira atormentada. Apesar dos avanços na decifração, a carta da irmã Maria Crucifissa permanece envolta em mistério. Muitos acreditam que a mensagem completa jamais será revelada, que segredos obscuros se escondem nas entrelinhas. A história da freira possuída transcendeu os limites do tempo, tornando-se uma alegoria atemporal sobre a fragilidade da fé e a natureza complexa da mente humana. O convento de Palma de Montechiaro, outrora palco de sofrimento e mistério, hoje abriga um museu dedicado à irmã Maria Crucifissa, um lembrete constante do poder duradouro do desconhecido. A história da irmã Maria Crucifissa della Concessione é um espelho sombrio da alma humana, um mergulho na fé inabalável e no desespero absoluto, um enigma que desafia a razão e nos faz questionar os limites da nossa compreensão. A carta, mesmo parcialmente decifrada, continua a nos assombrar. Um lembrete de que, mesmo em plena era da ciência e da razão, ainda existem mistérios que a lógica não consegue explicar.
ecos do passado que ressoam no presente, sombras que se escondem nos cantos mais profundos da alma humana. No coração da Sicília, uma história arrepiante se desenrola. Começa em 1676, entre os muros de pedra do convento de Palma di Montechiaro. Lá vivia a irmã Maria Crocifissa della Concessione, uma mulher de fé. Numa manhã fatídica, ela foi encontrada segurando uma carta. A tinta manchava seus dedos, seu rosto contorcido em terror. A freira, dizem, estava possuída. A carta, ela afirmava, era do próprio diabo. Esta não era uma carta comum. Era uma mistura caótica de símbolos, uma cifra perplexa que desafiava a compreensão. Caracteres estranhos de alfabetos antigos entrelaçados com diagramas bizarros. Durante séculos, a carta permaneceu um enigma, trancada nos arquivos do convento. As palavras do diabo, ao que parecia, estavam destinadas a permanecer em silêncio. A carta criptografada da irmã Maria Crocifissa tornou-se uma lenda sussurrada. Estudiosos e criptógrafos intrigados pela história sombria tentaram decifrar a escrita estranha. Eles examinaram a carta analisando cada símbolo, cada marca estranha. Que segredos ela guardava? Que mensagem o diabo havia confiado à freira? Alguns acreditavam que ela continha a chave para o poder supremo, um conhecimento perigoso escondido em suas linhas. Outros descartaram a carta como delírios de uma mente perturbada. No entanto, a cifra permaneceu inquebrável. A carta do diabo, ao que parecia, manteria seus segredos. Séculos se passaram e a carta da irmã Maria Crocifissa caiu no esquecimento. Permaneceu um artefato curioso, um testemunho dos mistérios do passado. Então, em 2017, um avanço. Uma equipe de cientistas da computação italianos, usando softwares sofisticados desenvolvidos para agências de inteligência, assumiu o desafio. Não se tratava apenas de línguas antigas. Tratava-se de decifrar um código projetado para permanecer oculto. O software, treinado em algoritmos linguísticos e cifras históricas, começou a detectar padrões nos símbolos aparentemente aleatórios. Lentamente, meticulosamente, fragmentos da carta do diabo começaram a revelar seus segredos. Os fragmentos decifrados da carta causaram calafrios nos pesquisadores. As palavras do diabo não eram de profecia ou condenação, como alguns esperavam. Em vez disso, eram uma denúncia arrepiante de Deus e do cristianismo. A carta falava de um Deus ciumento, um tirano que escravizou a humanidade. Ela insinuava uma verdade além das Escrituras, uma realidade onde Deus não era o Criador benevolente, mas uma força malévola. A notícia da decifração parcial causou ondas de choque em todo o mundo. Os crentes recuaram diante da blasfêmia, enquanto os céticos viram isso como evidência do estado conturbado da freira. O que levou a irmã Maria Crocifissa a escrever tais palavras? Teria sido a influência do diabo ou algo mais humano, mais trágico? Seção 5. A letra do diabo. A ideia de possessão demoníaca não era incomum na Sicília do século XVII. A Igreja Católica tinha grande influência e a crença no sobrenatural permeava a vida cotidiana. Poderia a irmã Maria Crocifissa ter sido um canal para o diabo, sua mão guiada por uma força maligna? A carta, com sua mensagem perturbadora, parecia apoiar essa teoria. Os sintomas que ela supostamente exibia, falar em línguas, convulsões e visões, se alinhavam com relatos contemporâneos de possessão demoníaca. Teria o diabo, buscando espalhar sua mensagem de discórdia, escolhido a irmã Maria Crocifissa como sua mensageira involuntária? Seção 6. A mente perturbada. No entanto,
uma possibilidade mais sombria também surgiu. Poderia a carta ser o produto de uma mente perturbada, uma manifestação de doença mental em vez de possessão demoníaca? O século XVII não tinha a compreensão e o tratamento de doenças mentais prevalentes hoje. Condições como esquizofrenia, epilepsia e transtornos dissociativos, todos capazes de produzir sintomas semelhantes, eram frequentemente diagnosticadas erroneamente ou atribuídas a forças sobrenaturais. Talvez a Irmã Maria Crucifissa não estivesse possuída, mas sofrendo. Talvez a carta, com seu conteúdo blasfemo, fosse um pedido de ajuda, uma tentativa desesperada de articular o tormento em sua própria mente. Seção 7. O segredo de uma irmã. Outra teoria propôs uma explicação mais terrena. E se a carta não fosse uma mensagem do diabo, mas uma comunicação secreta, habilmente disfarçada? Alguns historiadores sugerem que a Irmã Maria Crucifissa pode ter tido acesso a informações consideradas perigosas pela Igreja, talvez um escândalo ou corrupção dentro do clero. Poderia a carta ser uma mensagem codificada, destinada a olhos compassivos? Talvez os símbolos estranhos não fossem demoníacos, mas uma cifra conhecida apenas por alguns seletos, projetada para proteger informações confidenciais de olhares indiscretos. Seria a Irmã Maria Crucifissa uma denunciante, silenciada pela própria instituição a que servia? Seção 8. Ecos de dúvida. A carta parcialmente decifrada trouxe mais perguntas do que respostas. Por que certas seções ainda eram indecifráveis? Foi intencional uma forma de proteger a identidade do remetente ou do destinatário? Ou era simplesmente um reflexo do estado mental da freira, a coerência da mensagem se desfazendo à medida que ela escrevia? O verdadeiro significado da carta permaneceu indefinido, um quebra-cabeça com peças faltando. Desafiou crenças antigas, confundindo as linhas entre fé e razão, sanidade e loucura. A carta do diabo, ao que parecia, era um espelho, refletindo os medos e incertezas mais profundos daqueles que ousaram lê-la. Seção 9. As linhas indecifráveis. As partes indecifradas da carta continuam a intrigar os pesquisadores. Elas guardam a chave para entender as verdadeiras motivações da Irmã Maria Crucifissa. Elas finalmente revelarão o verdadeiro autor da carta, seja o diabo, a própria freira ou outra pessoa. O mistério permanece sem solução. Cada nova tentativa de decifração oferece um vislumbre de esperança, uma chance de lançar luz sobre esse enigma histórico. Talvez um dia, com os avanços da tecnologia ou a descoberta de uma peça que falta no quebra-cabeça, a carta do diabo finalmente revele seus segredos. Seção 10. O enigma perdura. A história da Irmã Maria Crucifissa della Concessione e sua carta enigmática continua a fascinar e perturbar. Serve como um lembrete do poder duradouro do desconhecido, o fascínio pelos mistérios não resolvidos. Teria sido obra do diabo, o produto de uma mente perturbada ou um grito desesperado por ajuda disfarçado de mensagem demoníaca? A resposta, perdida no tempo, está escondida nas linhas da carta, um testemunho arrepiante da escuridão que pode residir no coração humano e dos mistérios que continuam a nos assombrar séculos depois.